Olá, gente, boa noite. Chegando aqui, vou apenas fixar o título. Fixado. Legal. Testando coisas novas, fazendo coisas novas. O pessoal tá chegando aí. Eu vou explicar agora rapidinho como vai funcionar a nossa dinâmica hoje para que a gente consiga ter o melhor proveito possível desse papo, tá bom? A primeira coisa que eu queria pedir para vocês é uma versão especial, meu velho, não extraordinária. Vamos trabalhar com a ideia de uma versão especial. Boa noite a quem está chegando aí, aos amigos. Olha só, a primeira coisa que eu quero pedir a vocês é que a gente aproveite esse momento aqui, jogue muito coraçãozinho, convide os amigos, né? Dá para convidar os amigos, dá para indicar aí. Você clica no aviãozinho e envia para os amigos para eles virem participar aqui do papo com a gente. Essa é a primeira coisa que eu pediria para a gente ter o maior número de pessoas possível na nossa live hoje, discutindo com a gente, permitindo que a gente leve esse diálogo de maneira muito boa, muito produtiva, né? Então, tô vendo aí se o pessoal vai chegando, deixando aumentar um pouquinho a audiência para a gente poder avançar. E aí, duas coisas importantes, tá? A primeira é a seguinte: eu vou fazer uma fala inicial, coisa de 15, 20 minutos no máximo. E durante essa fala, eu não vou parar. Por quê? Porque ontem eu entendo as emoções das pessoas, estava todo mundo muito agitado, todo mundo muito tenso com tudo que aconteceu durante o dia. E aí eu foquei toda a nossa live na ideia de responder o máximo de perguntas possível para tentar tranquilizar ao máximo as pessoas durante esse processo. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu vou fazer como a gente constrói cotidianamente nas nossas lives de meio-dia. Vou fazer uma avaliação do processo e da conjuntura, o que exatamente está acontecendo, como os atores estão interpretando o processo. E aí, ao final disso, a gente aproveita o resto do nosso tempo, por volta ali de os 20 minutos finais, para responder as perguntas. E aí vem, como a gente faz as perguntas para que vocês não se percam? Tem aqui embaixo uma interrogaçãozinha, que é uma ferramenta de perguntas. Então eu peço para que vocês usem essa ferramenta, tá bom? Coloquem suas perguntas aí na interrogação para que a gente não corra o risco, ou que você não corra o risco de não ter a sua pergunta respondida, beleza? Isso então vai facilitar o diálogo, e quando perguntas forem semelhantes, eu vou pegar uma delas e colocar aqui para vocês verem do que eu estou falando, virem do que eu estou falando, né? E respondo aquele tópico e vou construindo. Tudo bem? Tá tranquilo assim para vocês? Funciona bem? Né? Eu acredito que sim, acho que funciona bem, né? A outra coisa que eu pediria é que vocês encaminhassem a live para os contatos de vocês. Tem um aviãozinho de papel aqui, né? Que é essa setinha. Eu descobri hoje que era um aviãozinho de papel. Eu achava que era só uma seta. Tem um aviãozinho de papel aí que você pode clicar e encaminhar essa live para os contatos de vocês. Então, se você tem alguma pessoa que você conhece, que está interessada em entender o que está acontecendo, pensar um pouquinho sobre a conjuntura, sobre os desafios que estão colocados nesse momento de crise, sobretudo com o que envolve esse novo embate entre o Moro e o Bolsonaro, encaminha, convida para cá, as pessoas serão todas bem-vindas. Eu fixei o título aqui de forma que as pessoas entendam do que a gente está falando. A gente vai falar hoje de Moro versus Bolsonaro, consequência, tentar repercutir os acontecimentos que vêm desde ontem, né? E lembrando, se essa é a sua primeira vez aqui no nosso papo, na nossa live, vou deixar uma coisa muito clara. Essa não é uma live de militância, tá? Assim, e isso não é uma crítica aos militantes.
Essa é uma live de análise. Então a gente pega a conjuntura e faz um recorte e uma análise em cima da conjuntura para tentar explicar para as pessoas o que está acontecendo. Obviamente que cada um de vocês tem suas preferências ideológicas, aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês desgostam, tá? Mas não é o nosso objetivo aqui fazer plataforma, pedestal ou escada para nenhum político, tá? A nossa ideia é entender a conjuntura e prestar um serviço, né, às pessoas que estão aqui assistindo para entenderem melhor o que está se passando. Tudo bem aí? Tranquilo? Beleza, então. Então, antes de começar, peço mais uma vez que vocês curtam a minha página aqui no Instagram, recomendem essa página para os amigos de vocês, tá? Creomar de Souza no Instagram e Creomar de Souza no Twitter. E peço também que vocês encaminhem essa live para as outras pessoas que, porventura, não saibam que ela exista, tá bom? Eu estou tirando a internet do meu notebook agora para dar um gás aqui e ficar com toda a banda só no celular, né? Então é isso. Sigam o Creomar no Instagram, sigam o Creomar no Twitter. Para você que não me conhece, meu nome é Creomar de Souza. Eu sou proprietário de uma consultoria política chamada Dharma Political Risk and Strategy, que está aqui no Instagram também, Dharma Politics, está no Twitter, no LinkedIn e no Facebook. E brevemente estaremos no YouTube. E eu vivo de fazer análise política. E por que eu estou fazendo esse trabalho aqui nas minhas lives desde que a pandemia começou? Porque eu percebi que existia uma enorme confusão interpretativa das pessoas acerca do que estava acontecendo, das políticas públicas a serem feitas e dos discursos políticos. Então, o que eu estou fazendo aqui de segunda a sexta, sempre ao meio-dia, é construir uma lógica de interpretação para te ajudar a entender os fatos. Não, eu não tenho nenhum interesse que você vote no candidato A ou B ou goste do candidato A ou B. Isso é uma escolha soberana sua, tá bom? O meu interesse aqui é que você tenha instrumentos e ferramentas para entender os processos políticos da melhor forma possível. Então vamos lá, vamos começar e eu quero agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui. Acho que a gente tem um grupo bom, tem alguns que estão com a gente todos os dias, de segunda a sexta, tem a turma que só assiste depois do YouTube, né? E eu creio que esse espaço é bom, porque aí você que só assiste no YouTube durante a semana pode participar aqui e perguntar, tá? Vamos lá então, o que a gente tem visto nos últimos dias desde o surgimento da pandemia? A pandemia tem sido uma espécie de lupa sobre as que tem criado uma maior... tem permitido, melhor dizendo, um maior entendimento das rachaduras e das fissuras que tinham dentro da tomada de decisão e do modelo decisório do governo Bolsonaro. O que eu estou querendo dizer? Este foi um governo eleito com um discurso de negação das estruturas políticas tradicionais, né? Significou dizer, em termos práticos, que o Bolsonaro não queria fazer coalizão parlamentar, que ele governaria com a força dos movimentos que o apoiaram das ruas, fazendo manifestações constantemente, fazendo pressão e colocando as outras instituições decisórias na defensiva para que ele pudesse aí avançar em sua agenda. Fosse ela uma agenda econômica, que era de cunho liberal, fosse ela uma agenda de costumes de fundo conservador. E isso, gente, funcionou relativamente bem durante o primeiro ano e alguns meses do governo, né? A gente tem como exemplo fundamental disso, sobretudo na agenda econômica, o fato de que o Bolsonaro conseguiu aprovar a maior reforma da Previdência da história da República Brasileira, né? Ele reformou a Previdência Pública e a Previdência Privada, usando esses instrumentos de pressão. Pois bem, quando chegou a Covid-19, surgiu uma dificuldade. A dificuldade em primeira ordem do ponto de vista político, que não dava mais para usar os instrumentos de rua, porque os estados começaram a adotar práticas de isolamento, né? A OMS recomendou isolamento e os governadores estaduais e os prefeitos foram aderindo à lógica de isolamento. Por exemplo, aqui em Brasília nós já estamos isolados há 40 dias, né? Não é um lockdown, é uma política de afastamento, né? Você evita contato social o máximo possível para que a doença não se propague. Este fenômeno tem dois elementos fundamentais. O primeiro, né, é que a escolha política dos governadores é inversa à escolha política do presidente. O presidente olha a pandemia,
em uma página, e ele olha os extratos econômicos, isso quer dizer, os prospectos econômicos na outra página, e toma a decisão junto com seu núcleo tomador de decisão, né, as pessoas que o estão assessorando no Palácio do Planalto, de que é importante focar na economia. E aí a primeira narrativa do presidente sobre a Covid-19 é dizer que é uma gripezinha, né? E por que eu estou fazendo essa retrospectiva? Para que vocês entendam os posicionamentos decorrentes e como isso vai erodindo elementos de capacidade do governo, né? Ele faz essa narrativa, ele tem um primeiro embate, que é com o ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, que no fim se torna ex-ministro da Saúde, né? E tem um embate constante com os governadores, em destaque o governador de São Paulo. E aí o governo sofre com essa dificuldade de unificar um discurso e uma ação prática até a demissão do Mandetta. De repente, o Mandetta é demitido e o governo resolve um problema interno, que era o discurso está uniforme. Todos no ministério falam a mesma língua, né? Todos os ministros falam a mesma língua, está todo mundo na mesma direção, ok, está resolvido. Qual é o problema decorrente daí? O problema decorrente aqui, vamos lembrar, esse é um momento em que a pandemia gerou uma espécie de lupa sobre o governo e algumas das rachaduras dentro do governo se tornaram mais aparentes. E aí, nesse processo, nós vamos ter de maneira muito clara que começa a surgir um embate pela necessidade de rearranjo de forças políticas dentro do governo Bolsonaro, tá? O que eu estou querendo dizer aqui? À medida que o governo percebeu-se isolado, e isolado por quê? Porque o Congresso Nacional, via Câmara dos Deputados, tomou uma prerrogativa de ações de combate à pandemia de um lado, e os governadores e os prefeitos de outro assumiram a prerrogativa das ações de isolamento social. No meio disso, vem um STF e diz, olha, o governo federal não pode tomar ações ou iniciativas que influam nas políticas públicas que estados e municípios estão fazendo em termos de combate à pandemia. Essa conjuntura colocou o governo em uma posição de defensiva e no isolamento, né, do ponto de vista político-institucional. E o que o Bolsonaro fez? Foi dobrando a aposta, desafiando a sociedade, desafiando pedaços da sociedade, um pedaço da sociedade está com ele, foi desafiando pedaços da sociedade, foi desafiando o seu próprio ministro da Saúde até o ponto que ele o demitiu, foi desafiando os governadores, tá? Esse processo foi continuado e chegou um momento em que a pressão sobre o Bolsonaro fez com que, de fato, acontecesse um processo muito claro, que era o quê? O governo entendeu, a partir de um cálculo estratégico, que ele precisava se blindar do ponto de vista político, né? Que é a construção de coalizão. E aí alguém vai dizer, Cleomar, mas no início da sua fala se disse que esse governo foi eleito com o discurso de negar as coalizões. Sim, foi. Só que aí é importante entender que a conjuntura da pandemia, os erros de narrativa do presidente Bolsonaro e o fato muito claro de que se começou a construir uma coalizão para blindar a sociedade de algum tipo de equívoco que a sociedade passou, uma parte da sociedade passou a interpretar que o governo faria, colocou o governo na defensiva. Essa colocação do governo na defensiva foi criando uma lógica em que, de fato, o governo precisou agir. E como o Bolsonaro foi agir? Ele foi tentar construir coalizão, né? Então ele foi ao Centrão para tentar minar as ações do Rodrigo Maia e começou a tentar cooptar parlamentares de partidos como o PP, né? De partidos como o PL, os republicanos. Ele começou a fazer esse movimento. À medida que esse movimento foi sendo construído, né? À medida que esse movimento foi avançando, começou a se perceber um processo de mudança dentro do governo. Significa dizer o quê, gente? O governo passou a mudar o seu foco de prioridades. Esse foco mudou primeiro no Ministério da Saúde, com o Nelson Teich, e a ideia e a internalização pelo novo ministro da Saúde de que a gente tem que criar um cronograma de saída, né, do isolamento social. Esse discurso começa a mudar em âmbito econômico quando os militares apresentam o Plano Pró-Brasil, na última segunda-feira, e esse discurso começa a mudar no ponto do nosso debate hoje também, que é o surgimento de um embate entre o presidente da República e seu ex-ministro da Justiça. E aí é importante fazer esse panorama, por quê, pessoal? Porque, de fato,
A briga que envolve Bolsonaro e Moro é muito maior do que apenas a ocasionalidade aqui da troca do diretor-geral da Polícia Federal. Ela envolve uma interpretação do bolsonarismo sobre a realidade e tem impacto direto na base de apoio. E aí a gente volta lá em 2018, quando o Bolsonaro, espertamente ao vencer a eleição com um discurso que é antipolítica e anticorrupção, né, ele convida Sérgio Moro para ser ministro e dá declarações públicas dizendo, olha, eu estou entregando a chave do Ministério da Justiça e da Segurança Pública para o Sérgio Moro e é porteira fechada. Tá? E por que essa palavra é importante? Porque essa palavra vai reverberar no discurso de demissão do Sérgio Moro e vai reverberar depois no discurso do Bolsonaro e a gente vai tentar entender essas duas peças, tá bom? A ideia de porteira fechada que o Bolsonaro constrói e entrega narrativamente para o Moro atende a um objetivo específico, que era manter coesa a base eleitoral que elege o Bolsonaro. Vamos lembrar, Bolsonaro ganha a eleição e acredita que vai governar numa ideia de dar um chapéu na mídia e conversar direto com o seu eleitor e dar um chapéu nas instituições e fazer com que o seu eleitor seja um elemento de pressão. Vamos lembrar dois fenômenos aqui, a aprovação da reforma da Previdência, que eu já falei, de um lado, e de outro, a não eleição de Renan Calheiros para a presidência do Senado. Estes dois fenômenos marcam o quê? A capacidade de articulação do bolsonarismo nas redes sociais para criar pressão sobre os representantes. Quando o Bolsonaro, então, qual é a composição desse eleitorado do Bolsonaro? Ele é o conservador moral, ele é o liberal econômico e ele é o lavajatista. E aí vamos lembrar, Sérgio Moro é um ícone da Lava Jato. É o juiz que colocou uma quantidade enorme de políticos e empresários na cadeia. Quando o Bolsonaro, então, lá atrás diz porteira fechada, ele mantém esse sustentáculo. E aí nós vamos dizer que Bolsonaro tinha dois grandes sustentáculos no início do seu governo. Um era o Paulo Guedes, o outro o Sérgio Moro. Né? E essa semana, em termos de análise, é muito interessante, porque a semana vai transcorrendo com muita pressão e muito fogo amigo do governo sobre o Paulo Guedes. Na quinta-feira, por exemplo, de noite, a Record faz uma reportagem muito dura contra o Paulo Guedes, com dados, né? E o mercado na quinta de manhã acha, na quarta de noite, na verdade, na quinta de manhã o mercado acha que o Paulo Guedes vai rodar. Só que aí o desdobrar dos acontecimentos faz com que o Moro faça um pedido de demissão. E aí tem um padrão interessante nesse governo Bolsonaro, né? Este governo inaugurou a lógica em que o ministro pede demissão em uma coletiva. E aí ele explica tudo o que aconteceu e isso tem um impacto narrativo enorme. E aí qual é o marcador da conversa do Moro, né? O Moro faz um discurso baseado em dois pilares. Três pilares, na verdade. O compromisso dele com aquilo que ele acha que é o correto, e eu estou analisando a narrativa do Moro, não estou julgando se ele é correto ou errado, tá? O compromisso dele com aquilo que ele acha correto, o compromisso dele com a própria biografia e o compromisso dele com a autonomia da Polícia Federal. Esses três argumentos estão encaixados na lógica de que ele está saindo do ministério porque o presidente descumpre um acordo. E aí vamos lembrar, Sérgio Moro foi juiz 22 anos, e aí um elemento importantíssimo para a análise do discurso do Moro. O discurso não é um discurso político tradicional, o discurso parece o despacho de uma sentença de um juiz federal, onde ele vai elencando os elementos que fazem com que ele se sinta pressionado e que ele perceba que o presidente da República, de fato, criou uma lógica para que ele não seja mais bem-vindo ao governo. Né? E aí ele fala, olha, os acontecimentos me levaram a interpretar que eu não sou mais bem-vindo. E quais são esses acontecimentos? De maneira direta, Moro diz que tem um grande pivô da ação, que é a troca do diretor-geral da Polícia Federal, que é o Maurício Valeixo, né, ex-diretor da Polícia Federal, né, e que Bolsonaro pressionou o Moro porque ele queria um diretor de Polícia Federal que fosse alinhado a ele, que ele pudesse ter informações. E aí vem o primeiro ponto. O Moro está dizendo que o presidente Bolsonaro quer interferir em investigações policiais. Né? Esse elemento influência política, o Moro liga no seu discurso com a ideia de que a Polícia Federal tem que ser autônoma e, para surpresa da audiência, ele diz, imagina o seguinte, imagina se a presidente Dilma Rousseff, no auge da Lava Jato, ligasse para o diretor geral da Polícia Federal pedindo informações sobre as investigações contra o governo.
né? E guarda essa informação, investigações contra o governo. Moro faz essa fala, isso cai como uma bomba atômica, né, nos mercados, no mundo político, na sociedade, e o presidente parte para uma ação que a gente pode dizer que é de reação. E aí surge o primeiro elemento de problema. Lembra que eu falei que eram 3 pilares de apoio, né? Um conservadorismo de direita, um liberalismo econômico e o lavajatismo. Se Bolsonaro vai, né, se Bolsonaro vai para o embate direto com o Moro, ele perde o lavajatismo. E aí tem um problema. Ele está perdendo os liberais porque a economia está indo mal. E aí fica aqui esse último terço do eleitorado dele. E aí qual é um elemento bastante interessante da fala do presidente Bolsonaro nesse aspecto, né? O presidente vem às 5 da tarde fazer a sua fala e às 5 da tarde ele diz o quê? Ele vem com uma fala muito tranquila para os padrões Bolsonaro, né? Em que ele faz um discurso longo de mais de 35 minutos e um elemento fundamental desse discurso. O presidente usa instrumentos retóricos que tergiversam. O que é tergiversar? Ele não vai ao foco das acusações, né? E tenta fazer um diálogo em que, mais uma vez, ele tenta pular a imprensa e o pedaço da sociedade que não acredita nele e ir direto para um tipo específico de eleitor. E aí tem uma mudança importante no comportamento do Bolsonaro nas últimas semanas. O Bolsonaro tem tentado falar com o eleitor mais pobre, né? A ideia de que como é que os informais vão ficar, as pessoas têm que trabalhar, o cara tem que ganhar o dinheiro dele, ele tem que ter dignidade. E aí um elemento fundamental desse processo é, né, o fato de que ontem, durante a sua fala, o Bolsonaro se coloca numa lógica de o humilde servidor contra o sistema. E quais são os exemplos práticos? E aí tem um elemento interpretativo importante, tá? Enquanto que para você, classe média, por exemplo, a ideia de desligar o aquecedor da piscina ou não usar um cartão corporativo de R$24 mil sem prestar contas não tem efeito e parece fuga do discurso, para esse eleitor mais pobre, esses elementos representativos reforçam a ideia de que Bolsonaro é um homem assim como eles, né? Assim como eles, e que este homem está em franco empenho colocando-se humildemente contra o sistema. E por que Bolsonaro faz isso ao invés de partir diretamente para o ataque ao Moro? Lembra, durante toda a fala ele chama o senhor Moro, né? E ele não bate direto nele. Em termos de padrão de conduta Bolsonaro, não há confrontação direta. E por que não há confrontação direta? Porque o governo não entende ainda qual o nível do estrago que efetivamente a saída do Moro faz sobre o governo. E aí eu vou fazer só um recorte aqui rapidinho, né? Antes de finalizar isso e a gente jogar nas perguntas. Essa percepção, ou melhor dizendo, essa falta de percepção significa dizer que tem 2 hipóteses sobre a saída do Moro. Uma é uma explosão de efeito moral, mas de curto prazo. Isso quer dizer, no longo prazo, o presidente e seu grupo político recuperam a sua narrativa, a sua interpretação sobre a realidade. A segunda interpretação é que o estrago da saída do Moro vai roubar 1/3 desse apoiador fixo do Bolsonaro e vai colocar o governo em uma situação de início de degradação de suporte popular. Por que eu estou falando isso? Porque o governo ainda não derreteu em termos de apoio popular. O governo ainda tem 30% de suporte. E enquanto não cair de 30% de suporte, as coisas de fato não vão ser interpretadas, por exemplo, pelos membros do Centrão como sendo a hora de puxar o carro do governo. Isso é importante entender, né? Então, esses elementos, à medida que são colocados, geraram uma situação em que o principal resultado é Moro denuncia, e aí Moro apresenta provas, né? Ele apresenta um print de um diálogo com a deputada Carla Zambelli, que hoje vai à CNN e confirma tudo aquilo que aconteceu, né? E reforça a narrativa do Moro de que ele não está vendo. E um outro elemento importante, entrando na briga institucional, é que, de fato, hoje saíram uma série de reportagens implicando 2 filhos do presidente Bolsonaro em situações complicadas, né? O Flávio,
por financiamento uso de dinheiro público para financiar construção civil bancada por milícia em área irregular, e o Carlos, que aparentemente está envolvido em um processo de construção de fake news. Né? Chamaram de máfia de fake news na reportagem da Folha de São Paulo. Tá? Então, a expressão não é minha, a expressão está na Folha de São Paulo, só para deixar muito claro. O que isso faz? Faz com que, de fato, o governo entre na defensiva, e essa defensiva está marcada pela exposição do Bolsonaro ontem. Lembra, todos os ministros atrás, né? O presidente falando num tom muito mais ameno que o normal, e uma ação de recuo dos movimentos de militância em ambiente virtual. Isso quer dizer, os movimentos de militância em ambiente virtual do bolsonarismo não conseguiram reagir até esse presente momento para criar uma onda de apoio ao presidente. Então o panorama é esse. Isso significa dizer, se alguém me pergunta, isso significa dizer, por exemplo, que a gente já pode falar em impeachment? Não me parece, não há uma conjunção de fatores para. Né? Mas significa dizer que, em termos práticos, o preço do apoio dos novos aliados do presidente vai se tornar mais caro. Significa dizer o quê? Eles vão querer um pedágio mais alto. Tranquilo até aí? Então nós chegamos aqui a 20 minutos de conversa, né? Porque eu comecei a falar, eram 7h05 mais ou menos, e agora são 7h27. Então vamos fazer o seguinte, eu vou respondendo as perguntas, e aí para quem chegou agora, usa a interrogaçãozinha aqui embaixo, ó. Tem uma interrogação, você escreve a sua pergunta usando essa ferramenta, porque na hora que eu for responder a sua pergunta, eu consigo de fato atender as pessoas, todo mundo vai saber do que a gente está falando, tá bom? Vamos lá, primeira pergunta, se Moro sair como candidato, textos curtos, tá gente? Porque senão eles não abrem aqui direito. Se Moro sair como candidato, ele tem grande possibilidade de ganhar? Gilberto, eu acho que é muito cedo para esse tipo de reflexão, tá? Porque faltam a eleição em 2022 e nós nem passamos o primeiro semestre de 2020. O que o governo aposta em termos de ter criado condições para que o Moro pedisse demissão, e isso é uma hipótese, baseada nas nossas apurações via consultoria, o que o governo aposta é que a saída do Moro agora faz com que ele desidrate até 2022. Então o Moro, que é um grande ícone da Operação Lava Jato nesse presente momento, em 2022, mesmo que seja candidato, não é um candidato tão forte porque ele perdeu o seu instrumento de visibilidade. Um marcador importante que você deve observar, se você tem essa curiosidade ao longo do tempo, é saber quais são os próximos passos de Sérgio Moro. Isso quer dizer, ele vai atuar na advocacia? Ele vai para o exterior dar uma aula em uma universidade? Ele vai entrar em algum movimento social? Ele vai comentar política em uma TV? Não se sabe. Então, isso é uma variável importante, é saber como a imagem do Moro vai ser preservada, né, daqui até o momento em que, se ele quiser ou não, ser candidato à eleição. Tá bom? Obrigado pela sua pergunta, meu velho. Vamos para a próxima aqui, né? Temos mais uma. Aí o trenzinho tá me complicando, mas funcionou. Vamos lá. A segunda, né? E aí, pergunta do Douglas, está sempre com a gente aqui. Douglas foi meu aluno, gente, em universidade, tá? Excelente perfil. Se alguém estiver procurando profissional de relações internacionais, o Douglas é um cara que eu indico, viu? Vamos lá. A saída do Moro significa a volta do presidencialismo de coalizão e da velha política de toma lá da cá? Douglas, essa pergunta é excelente. O que eu acredito que dá para responder nesse exato momento, e a gente tem 24 horas da saída do Moro, um pouco mais de 24 horas, é que a saída do Moro significa um reset no governo Bolsonaro, né? Para quem já jogou videogame, reset é aquele botãozinho que você aperta para o videogame reiniciar, o computador também, né? Você pode resetar o computador e ele reinicia. E por que eu estou dizendo isso? Porque significa dizer que o governo Bolsonaro, como a gente conhecia e como ele foi eleito, deixou de existir, né? O governo que partia do princípio de que não queria coalizão, de que não ia conversar com o Centrão, de que confiava só nos seus movimentos sociais nas ruas e na internet, esse governo não existe mais, tá? Agora a gente não sabe ao certo se o novo governo, né, o novo modelo vai funcionar. Porque para a gente dizer que, de fato, o presidencialismo de coalizão está operando, a gente precisa ver que as lideranças que passem a apoiar o Bolsonaro, de fato, não pulem do barco, né? E aí eu creio que a próxima semana vai ser muito importante, sobretudo pelo fato de que o presidente da Câmara e o presidente do Senado ainda não disseram nada. E aí eu creio que o silêncio é o elemento mais dramático desse processo.
Tá bom? Espero que tenha respondido. Vamos lá. Próxima. Gente, eu devo ter dedos gordos, porque eu não consigo abrir o troço aqui. Vamos lá, mais uma. Professor, na sua visão, qual a próxima cortina de fumaça após a saída do Moro? Pitanga, eu não sei qual vai ser a próxima cortina de fumaça. É difícil dizer isso. O que eu sei é que, efetivamente, nós vamos ver um processo em que o governo Bolsonaro vai tentar encontrar novos focos de interpretação da política, né? E novos focos para tirar a pauta do principal e jogá-la no acessório, né? Então, eu creio que esse é um elemento, e aí é importante observar o desenvolvimento dos acontecimentos, tá bom? E aí nós temos uma pergunta: como ficam as indicações de Bolsonaro na PF? Eu creio que... E isso é um ponto importante, tá, Leonardo? Porque ontem o presidente tentou construir uma narrativa em que ele dizia que o Moro teria autonomia, mas a soberania era do presidente. Significa dizer o quê? Que o Moro podia fazer tudo aquilo que ele quisesse desde que o presidente desse o aval. E essa foi uma tentativa dentro daquele discurso que foi muito complexo, né? Porque ele está tentando fazer um diálogo com uma parte da sociedade que ele acredita que vai às ruas para apoiá-lo em determinado momento para manter sustentabilidade e não perder os 30% de apoio que ele tem hoje. Então, a questão fundamental é que ontem de noite ele indicou o novo diretor-geral, né, que é o Ramage, que foi diretor da ABIN, e hoje de manhã já saíram notícias implicando 2 filhos do presidente, cujas fontes provavelmente são da Polícia Federal. Então, assim, esse é um desafio enorme para o governo, porque, vamos lembrar que a Polícia Federal foi um dos principais elos de atuação, se não o principal elo de atuação naquilo que resultou no impeachment da Dilma Rousseff. Os caras investigaram Lava Jato com o ministro da Justiça sendo do PT. E o Moro disse isso ontem, né? Que a Polícia Federal tem que ser autônoma porque o compromisso dela não é com o governo, é com o Estado. E esse argumento é muito forte para os profissionais da Polícia Federal, né? Os delegados, os agentes, os escrivães de Polícia Federal têm muito orgulho do fato, e eu tenho muito respeito por isso, do serviço que eles prestam para o país, porque eles entendem a instituição como uma instituição de Estado e não uma instituição de governo. E aí é o grande desafio do Bolsonaro, como explicar isso para a sociedade, né? E eu acho que as indicações vão ter dificuldades para construir essa lógica de organização interna, tá bom? Aí vem outra pergunta. Se Moro apresentar provas robustas, o impeachment fica mais real? Então, essa é uma pergunta excelente. Eu creio que o grande medo, né, do governo nesse exato momento é o tipo de munição que Moro tem para reforçar o seu ponto de vista. E aí é um elemento muito importante, porque vamos lembrar, ontem o Moro entregou uma prova que ele acha importante no Jornal Nacional, que é o jornal mais visto nesse país, na emissora mais importante do país e que tem, pela interpretação do presidente Bolsonaro, uma relação de afronta com ele. O fato é saber, o Moro tem mais desses materiais, porque, de outro lado, em termos de fenômeno político, nós já temos mais de 20 pedidos de impeachment colocados na mão do Rodrigo Maia e uma ação do STF obrigando que o Rodrigo Maia veja esses processos. Mas aí eu digo, nós temos que pensar em 3 elementos, tá, Hugo, quando a gente fala de impeachment. Impeachment não é processo jurídico, né? E eu falo isso repetidamente aqui porque é importante entender, e eu não quero ser desrespeitoso com os advogados, mas impeachment não é processo jurídico, impeachment é processo político. Você precisa de que o presidente perca apoio popular, você precisa de um fenômeno externo que dê cola a essa população para fazer pressão sobre a presidência e sobre os parlamentares, tipo uma recessão econômica, né? Você tem que os políticos no Congresso vejam esses 2 elementos e se sintam pressionados a votarem contra o presidente, e você tem que ter que o governo perca a sua capacidade de negociar. Isso gera um impeachment. A gente ainda não tem esses 4 fatores, tá? No presente momento. Vamos lá, mais uma. Vamos lá, resta alguém no governo que está preocupado com a crise da Covid-19? Essa é uma pergunta excelente, né? O governo passou nas últimas semanas por uma transição narrativa no Ministério da Saúde. Saiu o Mandetta, chegou o Nelson Teich. O Mandetta era um político muito hábil, tanto que ele saiu do governo com mais de 70% de aprovação, segundo algumas pesquisas, né? E entrou o Nelson Teich, que não tem o mesmo perfil do Mandetta, né? Ele não é, de fato, um
um político, ele é um técnico e um técnico alinhado à narrativa do governo. O problema é, a narrativa do governo vai se sustentar à medida que o número de casos aumente? E aí volta lá na pergunta da cortina de fumaça. Toda essa crise institucional tem tirado a atenção daquilo que é importante, que é a pandemia, e colocado a atenção no acessório. Até a demissão do Moro, a gente podia dizer que o governo tinha a prerrogativa de criar as cortinas de fumaça e de desviar as atenções porque atendia a ele. Era o Bolsonaro indo na padaria, era o Bolsonaro participando de manifestação pedindo intervenção militar. A crise com o Moro muda a chave e coloca o governo na defensiva. E isso provavelmente vai drenar forças e energias da tomada de decisão no combate à pandemia, pelo menos em âmbito federal, tá? Eu fiz um tweet sobre isso, depois eu vou recortar e colocar aqui no Stories. Obrigado pela pergunta. Lembro, gente, usem a ferramenta de pergunta, tá? Que eu não ignoro ninguém. Como o Brasil está em termos de ranking, né? Eu creio que seja da Covid-19, nós não estamos bem não, tá? O Brasil e México são países que estão em situação bastante complicada. A situação do Equador é a mais pavorosa. Eu tenho um mapinha, depois eu posso colocar aqui porque eu não lembro os números de cabeça e eu tenho medo de cometer alguma inconsistência, tá bom? Vamos lá, próxima. Vamos aqui. Moro está conseguindo controlar a narrativa das redes de comunicação? Até o presente momento, sim. Sobretudo pelo fato, Cristiane, de que a entrevista hoje da Carla Zambelli na CNN Brasil não foi uma boa entrevista, né? Assim, foi uma boa entrevista para a narrativa do Moro por si. Não foi uma boa entrevista para a deputada e para o grupo político que ela representa, tá bom? Vamos lá, mais uma. Gente, pessoas que fizeram mais de uma pergunta, eu tô indo em quem não fez pergunta nenhuma até agora, tá? Tá. Outra pergunta, que aí eu vou juntar essa com a seguinte, que é sobre o Guedes também. Guedes pode ser o próximo? Esse é um ponto interessante, tá? Até ontem, até antes da saída do Moro, o Guedes estava na alça de mira para ser trocado, sobretudo pela ideia do Pró-Brasil, que o governo quer fazer um programa de investimento em obras públicas, e o Guedes disse logo após a apresentação do plano que não tinha dinheiro suficiente. Lembrando que o Guedes não estava no Palácio do Planalto e não tinha ninguém do time econômico no Palácio do Planalto quando o general Braga Neto apresentou o Plano Mais Brasil. Então a gente tinha que o Guedes era a bola da vez, só que o acontecimento que envolveu o Moro, talvez, em determinado sentido, fez com que o Moro furasse a fila. Então hoje há uma percepção em Brasília de que Guedes e Tereza Cristina possam ser os próximos ministros a caírem, tá? Mas tudo isso depende também, Vanessa, da capacidade que o governo tem de construir diálogo e articulação interna. E aí vamos lá. E aí vem uma pergunta. Você considera que no embate entre os dois o Bolsonaro saiu mais desgastado? Até o presente momento, sim. Porque efetivamente o presidente perde um pilar de um dos elementos de discurso dele, e lembrando, esse era um governo que se apoiava sobretudo na manifestação de rua, né? E Sérgio Moro é um ícone de combate à corrupção para um pedaço da sociedade brasileira que votou em Bolsonaro. E de repente esse pessoal vê esse ícone dizendo que está saindo porque o presidente quer interferir em investigações que implicam os seus próprios filhos. E o Moro deixou isso claro ontem na fala. Então doeu bastante. Essa pergunta aqui, Bolsonaro atacou o Moro ao dizer que ele não se preocupou tanto com o atentado contra ele? Eu creio que ele tentou dizer ali que a vida do presidente da República era muito importante e que faltou empenho do ministro da Justiça nesse trabalho, né? Qual é o ponto importante que gera aí uma discordância de visões entre o Moro e o Bolsonaro? A fala do Bolsonaro foi muito puxada para o pessoal. A fala do Moro foi muito colocada para o institucional. Eu creio que é uma bola dividida que a gente vai ver repercussão no tempo, sobretudo se o governo fracassar em ações de tomada de controle da Polícia Federal, que significa dizer, os nomes que o governo vai indicar para a PF vão poder realizar o trabalho, eles vão ser limitados pelas estruturas da Polícia Federal que vão ser resistentes à ideia de manutenção de autonomia, tá? Obrigado pela pergunta, Laís. Vamos aqui.
como classificar o governo Bolsonaro até aqui, né? Boa, média ou razoável? Eu acho que até aqui o governo Bolsonaro tem tido grandes dificuldades, e especificamente, o governo tinha um número menor de dificuldades à medida que a crise não era grande, né? Eu creio que esse é um momento de crise bastante forte e que o governo tem dificuldade em operar. Não dá para saber ainda se o governo é bom, médio ou razoável, porque a gente não sabe como o governo vai sair da crise, né? Mas hoje me parece que o governo tem uma enorme dificuldade, em sobreviver diante da conjuntura que se apresenta, né? Aqui uma pergunta do Marcos: qual a imagem que o Brasil mostra para relações internacionais com a saída do Moro? Marcos, ontem eu tive umas dezenas de reuniões, né, com clientes internacionais, falei com a Al Jazeera, falei com a Bloomberg, falei com a Reuters, e, cara, a imagem não é boa, né? O Brasil está vendendo uma imagem internacional de que o país está descoordenado no meio da maior pandemia do século, esse é o ponto, né? E nesse aspecto, esse nível de descoordenação e de disfuncionalidade tem cobrado um preço alto e pode cobrar um preço alto no mundo que venha depois da pandemia, né? O Brasil pode ser colocado fora, no final da fila, em uma série de questões importantes, tá bom? Vamos lá. De que forma o quadro de pandemia enfraquece o pilar do liberalismo? Eu creio que o quadro de pandemia enfraquece o pilar do liberalismo dentro do governo Bolsonaro. E aí, você específico, eu não sei se é isso que você está na sua pergunta, senão você faz outra. Enfraquece na ideia de que a agenda de reformas está posta para diante. Isso quer dizer, está posta em segundo plano, tá? Não tem nesse momento nenhum clima dentro do Congresso Nacional para pensar qualquer tipo de ação de reforma, tá? Assim, não tem ações postas para fomentar ações de reforma ou de diminuição do tamanho do Estado ou de recorte de direitos. Posso te dar o exemplo da MP 905, que era o contrato verde e amarelo, que caducou, o governo reeditou porque é o ano legislativo diferente, mas após a saída do Moro a gente não sabe ainda se tem clima para aprovar. É ver se o Centrão vai querer matar no peito, tá? Vamos lá, fecha aqui, aperta acolá. Você acha que o Ernesto Araújo tem capacidade de reverter essa imagem para o mundo? Aí tem a pergunta é capciosa, né, Marcos? Porque assim, capacidade em termos de formação como diplomata, sem sombra de dúvida ele deve ter. O Itamaraty é um apanhado daquilo que tem de melhor dentro do serviço público brasileiro, talvez junto com a Receita Federal, né? É uma carreira muito difícil, muito complicada de se construir. A questão me parece ser lembrar que o Ernesto Araújo é um empregado e ele foi escolhido pelo presidente por ter convicções próximas àquelas que o presidente e o seu núcleo decisório querem. E essas convicções, nesse momento, criam um dilema narrativo que não permitem superar a situação. Significa dizer, ele vai insistir na narrativa que é a narrativa do grupo político do presidente. Eu acho que não é uma questão de capacidade, acho que é uma questão de escolha política. E o governo Bolsonaro escolheu agir assim até o presente momento, para o bem e para o mal. Tá? Vamos lá, próxima. Meu Deus, dedinho gordo. Vamos lá. Nova pergunta. O governo vai ter forças para reagir? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu creio que duas variáveis são importantes para mensurar a capacidade do governo de reagir ou não para essa demanda, para essa situação. Uma é a capacidade que o presidente e seus ministros tenham de construir uma narrativa que seja aceitável para a sociedade, e a maior parte da sociedade tem dado sinais claros de que não agrada a forma como o governo tem agido. E a segunda é que os entes políticos comprem a narrativa. O que a gente viu após a demissão do Moro é que alguns líderes do Centrão disseram que não era hora de falar em impeachment e não havia clima na casa para impeachment. Isso para o governo é bom, né? Porque processo de impeachment é complicado. Agora é saber se o governo consegue restaurar a lógica de governança. Pessoal, tomando uma aguinha aqui. Vamos lá, mais uma pergunta. Deixa eu ver se eu pulei alguém.
Tem uma pergunta aqui do meu querido amigo Nid Bueno, né? Nem sei se você está no Brasil ou nos Estados Unidos, cara. Mas enfim, onde você estiver, que eu espero que você esteja bem. O papel do STF é bastante difícil, tá, Bueno? É construir um processo de interlocução em que, de um lado, ele preserve a Constituição e, de outro, não pareça que ele tem lado. Né? Ou melhor dizendo, o lado do STF tem que ser a Constituição. Nesse aspecto, duas medidas importantes, né? Uma foi a garantia de que estados e municípios têm autoridade para tomar as ações de isolamento social ou as ações de contenção à pandemia. A segunda foi colocar pressão sobre o Rodrigo Maia, no sentido de que ele tem que apreciar os pedidos de impeachment. E a terceira envolve diretamente as investigações do ministro Alexandre de Moraes, que bateram na família Bolsonaro. Então é um papel de resguardar a Constituição e o processo para que ele tenha uma lógica melhor possível, tá? Vamos lá. Essa aqui eu achei bem desafiadora. Qual partido de esquerda pode lucrar mais com essa história, né? Então, eu creio que a esquerda tem um enorme problema. A esquerda não tem discurso, né? A esquerda não tem uma fala até o presente momento. A gente tem discutido isso nas lives aí de segunda a sexta. A esquerda tem que encontrar uma narrativa antes de lucrar qualquer coisa, né? Eu creio que até o presente momento, o que a gente tem visto, onde a extrema-direita está colada no Bolsonaro de um lado e a esquerda está em silêncio, abre-se espaço para uma candidatura de centro viável que queira resolver o problema. E nesse aspecto, 3 nomes têm se destacado, né, nas últimas semanas. O primeiro era o Mandetta, que era ministro da Saúde, né? O segundo é o próprio João Dória, governador de São Paulo, que tem feito um diálogo com a sociedade todos os dias, e eu não estou panfletando para o Dória, né? Estou dizendo que ele tem se destacado do ponto de vista narrativo. E o terceiro é o Moro com essa ação bomba, né? Como eu disse ontem para um cliente, o Moro soltou Hiroshima. Tem que ver se vem Nagasaki na segunda-feira, né? Esse é um elemento aí importante, tá bom? Obrigado pela pergunta. Opa, essa aqui também é boa, meu querido amigo Daniel. Obrigado, Daniel. Beijo pros filhos, viu, cara? E pra Cris também. Qual a possível razão do silêncio de Maia Alcolumbre sobre as declarações de Moro? Eu creio que o silêncio diz muito, tá, Daniel? O silêncio mostra, sobretudo, cautela. Porque a interpretação que o Maia e o Alcolumbre têm do processo até agora é que, de fato, o Bolsonaro quer o confronto. E se o processo de impeachment, por exemplo, for aberto sem a garantia de que ele passa, a avaliação de Maia e do Alcolumbre, e que é uma avaliação de muitos analistas também, é que isso é vantajoso para o Bolsonaro. Entenda o seguinte, abrir um processo de impeachment precipitadamente e esse processo fracassar no meio do caminho faz com que a narrativa do Bolsonaro, de confronto dele contra o sistema, de que ele é honesto, de que ele é honrado e o sistema é corrupto, se fortalece. Então, nesse aspecto, eu acredito que as falas, quando vierem, vão ser falas muito comedidas no sentido de esperar, de dizer, olha, tem um marco legal, isso volta lá na importância do Ministério Público, isso volta na importância do STF, e eles vão seguir o marco legal, né? E olha que interessante esse processo. Durante toda a semana, né, do fim da semana passada até a quinta-feira dessa semana que a gente está terminando hoje, o governo Bolsonaro agiu no sentido de tentar minar as bases de apoio do Rodrigo Maia no Congresso, cooptando o Centrão, né? Entregando o Banco do Nordeste, Codevasf, Secretaria Executiva de Ministério, para trocar apoio por cargo. O governo fez isso, estava fazendo bem. Qual foi a ação do Rodrigo Maia? Ele ficou calado, porque ele não vai bater de frente. Ele vai trabalhar para tentar manter coesão dentro da casa. Aí explode a bomba do Sérgio Moro. Por que falar? Para jogar mais fogo? Não. Ele recua, ele e o Alcolumbre recuam e esperam que vai acontecer, né? Por quê? Porque em algum sentido tem-se a percepção de que quanto mais corda se dá ao presidente, mais o presidente se enforca. Então acho que essa é uma explicação do silêncio, tá? Espero ter te respondido aí, meu velho. Vamos lá. O Centrão pode barrar pedido de impeachment? Em termos de votos, dependendo da composição, pode, né? O que interessa esse grupo? Esse grupo interessa ter fatias do governo, porque vamos lembrar, a gente tem eleições municipais. Quem tem a máquina consegue ter votos, gente. A gente está falando disso. Ter máquina pública é direcionar política pública para a área de interesse eleitoral, né?
O que o governo está oferecendo é a posse de pedaços da máquina pública para determinados grupos políticos. E aí vem, o governo Bolsonaro não é o primeiro a fazer isso, tá? O Temer fez, a Dilma fez, o Lula fez, o Fernando Henrique fez, Itamar Franco fez. Quem tentou não fazer foi o Collor e deu errado, a Dilma fez e deu errado, mas todo mundo faz. Isso aí é presidencialismo de coalizão. Sérgio Abranches, o livro não está aqui comigo, mas leia, Sérgio Abranches, né? Pessoal, troca. Eu troco apoio parlamentar por apoio político. Bolsonaro achou que não ia precisar. A crise com as proporções que assumiu, derivada primeiro da pandemia, depois da crise econômica, terceiro da crise institucional, quarto do isolamento político e quinto da crise de governança, fez com que o governo passasse a usar essa estratégia. A questão é saber se a demissão do Moro vai aumentar o tamanho da pedida. Essa é a pergunta para as próximas semanas, tá? Obrigado. Fechar aqui. Abrir mais uma. Quais as chances reais de reeleição de Bolsonaro em 2022? Eu acho cedo para dizer, tá? Porque a gente tem muito tempo ainda. Muita água vai passar embaixo da ponte. Agradeço a pergunta, mas eu acho que está um pouco cedo. Vamos esperar um pouquinho. O presidente e seu núcleo decisório acham que se eles sobreviverem à pandemia e fizerem uma narrativa de que a pandemia e a recessão econômica são culpas dos governadores e dos prefeitos, eles sobrevivem, né? Só que agora, com essa saída do Moro, surge um fato novo e mais um elemento de embate narrativo. E aí a gente não sabe qual o nível de desgaste que vem. Vamos lá, mais uma. Ver se tem mais uma. Vamos voltar aqui. Partido do sistema de freios e contrapesos, na sua visão, quais serão as próximas ações entre os poderes? Eu creio que a Câmara vai ser pressionada, porque tem uma posição do STF sobre isso, a apreciar algum tipo de pedido de impeachment. Tem muitos, então eles vão apreciar, né? O governo federal vai tentar construir uma narrativa nova de que provavelmente é o presidente contra o sistema. Uma parte do governo vai tentar operar na normalidade, né? E o STF vai tentar arbitrar essa loucura toda, né? A questão é, esquece a ideia harmônica, gente. A gente foi mal acostumado com a ideia de que os poderes funcionam em harmonia. Os poderes não funcionam em harmonia em lugar nenhum do mundo. Os poderes funcionam à base de coice e recuos e avanços. E eles vão se chocando e aí ajustam as coisas. É isso que a gente vai ver, tá? Pessoal, nós chegamos a 43 minutos. Deixa eu ver aqui se tem mais uma. Essa pergunta é legal, da Caroline. Acha que há possibilidade de renúncia do presidente? Nesse exato momento, não. Né? Nesse exato momento, não. Se houvesse, na minha visão, se houvesse, ela teria acontecido quando as panelas explodiram 2 semanas atrás e o país rachou entre a favor do Bolsonaro e a favor do Mandetta. Nesse momento, eu creio que não há. A questão fundamental aí, Caroline, é saber até quando o governo resiste e se o governo resiste. É dizer mais ou menos o seguinte: o governo é um barco navegando em um rio. Enquanto o barco não faz água e o motor não está quebrado, as pessoas estão dentro. Se em algum momento o barco dá sinal de furo e o motor começa a ratear, as pessoas começam a pular. É saber se o fato do Moro pular do barco é indicativo de uma mera desavença entre ele e o presidente, ou se o Moro pula do barco porque ele identifica que o barco está furado e o motor está quebrado e ele tem que ir embora fazer outra coisa. Entende? Eu creio que esse é o elemento fundamental, tá? Gente, eu vou entrar aqui eu vou na última pergunta, tá? E aí eu me despeço de vocês. Vamos lá, vamos tentar escolher. Vamos aqui. Temos 4.000 mortes. Até que preço o governo está disposto a pagar para combater a epidemia? Real probabilidade de algo mudar. Então, eu creio que o governo assumiu uma narrativa muito clara, que primeiro era de negação, a negação não deu certo. A segunda é de dizer efetivamente o que fazer diante desse quadro, né? Me parece hoje que o governo assumiu a ideia muito forte de que o governo está focado em uma reabertura que vai envolver uma reativação da economia. A questão é quando essa reabertura vem. E o ministro Taixe tem a tarefa ingrata de construir uma lógica em que ele, de fato, diga quando essa reabertura vem. Mas já tem algumas questões importantes. Primeiro,
A aposta do governo na hidroxicloroquina em termos narrativos, não importa se ela vai funcionar ou não, isso é o menos importante, né? A aposta no governo de que as políticas de isolamento dos governadores são extremadas, né? E a aposta no governo de que a responsabilidade pela recessão não é do governo, é dos governadores e dos prefeitos que não falaram com o presidente da República. E aí isso me parece dizer que, a não ser que as coisas mudem muito na segunda-feira, e as coisas sempre podem mudar, não há nenhuma vontade do núcleo duro do executivo de mudar a narrativa acerca da pandemia. Mesmo porque, com esse tanto de crise estourando, as pessoas não estão conseguindo enxergar o problema da pandemia. O número de mortes está aumentando, mas as pessoas estão com tanto medo de tantas outras variáveis que elas não estão conseguindo saber direito para onde enxergar. A palavra-chave fundamental para mim aí é atenção nesse processo, tá? Então vamos lá. Essa aqui, maior investimento público e menor chance de agenda liberal. Guedes dura até seu saco acabar? Não sei, cara. De fato, o que havia era uma pressão para que o Guedes saísse. Ontem houve uma ação do presidente da República. Vamos lembrar, o Guedes está morando no Palácio da Alvorada para que ele não renunciasse. E ele, teoricamente, não renunciou, né? Não pediu demissão. Agora é saber quanto tempo ele dura com as mudanças que estão acontecendo aí. Gangorra entre Paulo Guedes e militares? Há um embate entre os militares que querem um plano de reativação da economia bastante agressivo e a ideia do Guedes, que é ter controle fiscal mesmo no combate à pandemia. Agora, duas perguntas importantes são: quem vai ganhar esse embate? E a segunda é o nível de estrago que a saída do Moro fez sobre o núcleo militar em termos de apoio ao Bolsonaro. Vamos lembrar que os egressos das Forças Armadas no governo Bolsonaro tinham enorme admiração pelo Moro por considerá-lo um homem bastante correto e muito empenhado na luta de combate à corrupção. Tem que ver o nível de estrago disso nas próximas semanas, tá bom? Pessoal, eu vou encerrar por aqui. Eu peço escusas caso eu não tenha respondido alguma pergunta. Eu tentei responder todo mundo. Se a sua pergunta não foi respondida, manda um direct para mim que eu te respondo, tá bom? Manda um direct no Instagram, que é o Mar de Souza, que eu vou te responder. No mais, eu agradeço a oportunidade. Eu espero que vocês tenham saído daqui melhor do que chegaram. Significa dizer o quê? Que essa live tenha servido para tirar dúvidas e diminuir inquietações de vocês. E para aqueles que têm acompanhado a gente todas as semanas, de segunda a sexta, a gente faz esse papo ao meio-dia aqui no meu Instagram. E depois essa live vai para o meu canal do YouTube, que é o Mar de Souza. Então assim, me segue aqui no Instagram, me segue no Twitter, me segue no canal do YouTube, que é o Mar de Souza, e você pode ver essa e várias outras análises, tá? A nossa ideia aqui é ir tentando entender os processos. No mais, lavem as mãos, cuidem uns dos outros, se cuidem, né? Fiquem em casa se puderem. Um beijo e até segunda-feira. Tchau, tchau, gente. Valeu. Indiquem para os amigos, tá?